A paz do Senhor, eu sou Dom Caetano Ben José e esse é o canal da Igreja Mundo Feliz, a Igreja Quântica Apostólica Mundo Feliz em nome de Jesus. Temos aqui o versículo 3:23 da carta aos Romanos, uma carta exclusiva para os cristãos de Roma e não para imperadores, governadores, reis. A carta aos Romanos é exclusiva para os cristãos de Roma. Ou seja, os cristãos de Roma pecaram e carecem da glória de Deus. Os outros romanos podem se achar deuses sem pecados. Mas os cristãos vão se achar isso. Pecadores arrependidos que foram salvos por Jesus Cristo do pecado. Qual a diferença entre um convertido para um não convertido? A alma perdida. Toda pessoa nasce como uma alma perdida. Existem duas coisas diferentes. Existem os pecadores. Os pecadores se arrependem, são perdoados por Jesus Cristo e, uma vez que não andam mais em pecado, são santos eternamente. E existem as almas perdidas que não se arrependem e continuam errando em direção ao pecado e nunca encontram a Jesus Cristo e nunca encontram a eternidade. Esses são os chamados perdidos, almas perdidas. Existe uma diferença enorme entre pecado, pessoas que fazem a declaração de que existe o pecado, de pecado é normal, e a diferença entre perdedores de alma. Os pecadores vão dizer, olha, ser efeminado, segundo a palavra de Deus, é pecado. Sodomita, que é o sexo anal, é pecado. Mulher deitar-se com mulher como homem é pecado. Está escrito na Bíblia isso. Esses são os salvos. Agora, os perdedores de alma são as almas perdidas que, além de não conseguirem salvar suas almas pelo arrependimento, vão ensinar você a não se arrepender. Vão ensinar você a ter orgulho de ter perdido a sua alma. Tem orgulho do seu pecado. Pecado é preciso, peque mais. Essas pessoas vão dizer até que não é mais pecado. Não é mais pecado. Adultério não é mais pecado. Confiar na própria força e não no Espírito Santo não é mais pecado. Dirão até que você pode falar mal dos dons do Espírito Santo, que não vai ter problema nenhum. Esses são os perdedores de alma. Os perdedores de alma, eles vão te ensinar a pregar contra o Espírito Santo, contra a profecia, contra a revelação. Eles vão te ensinar a pregar a favor de pecado e a fazer vista grossa quando você vê as pessoas anunciando com o seu próprio corpo, seu próprio testemunho, as suas próprias atitudes, que o pecado ali está em casa, não tem mais problema. Ou seja, se você der as mãos e aceitar a pregação dessas pessoas que são as almas perdidas, que querem perder as suas almas, você vai estar dizendo sim para o inimigo das suas almas, os verdadeiros inimigos, e não as pessoas de carne ou sangue, mas aquele que pode fazer perecer a sua alma e o seu corpo no inferno. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e os poderes que são rebeldes ao nosso Senhor. O espaço aéreo do planeta, ele é dividido em geografias. Existe o espaço aéreo do primeiro céu, ou seja, o céu que nós vemos, o céu objetivo, o céu que todo mundo chama de céu e não de paraíso. Existe o segundo céu, que é onde acontecem as batalhas espirituais. Nós não o vemos com os nossos olhos.
Aqueles que têm visões espirituais o veem. Veem anjos, veem demônios, veem as lutas entre os anjos e os demônios, e essas visões são dons do Espírito Santo. As pessoas que pregam contra dom do Espírito Santo, infelizmente, são perdedores de almas, almas perdidas e que não vão te trazer nenhum caminho de salvação. Blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Eles vão dar desculpas e vão dizer manobras. E vão dizer, não, a blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa. E vão te dizer, você tem liberdade para botar o dedo na cara de Deus e xingar Deus. E se Deus estiver usando uma pessoa, um ser humano, você vai poder dizer, Deus, você não está aí nada. E se você acusar o profeta que está ali, levando a palavra de Deus ou profetizando de endemoniado, ou fizer como fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que ele expulsa o demônio pelo líder dos demônios, você perde a sua salvação. Então, quando alguém começar a pregar a palavra de Deus, feche a sua boca, guarde o seu coração, atente mais para os seus olhos, olhe nos olhos do pregador, olhe nas mãos que devem estar com uma Bíblia. Se ele tiver com o microfone, esquece o microfone. Olhe nos olhos do pregador e olha na palavra de Deus. Nós temos aí hoje em dia apóstatas para todos os gostos. As pessoas decidiram que a igreja é um lugar onde o respeito pode faltar. E essa não é a verdade do reino de Deus. O reino de Deus é feito de principados e poderes leais, reinos leais, família do Senhor, que é leal ao Senhor. E o reino de Deus luta contra os principados e as potestades do lado contrário, do Senhor das trevas, do diabo, do Satanás. E ainda existe o terceiro céu, e para além do terceiro céu, que é quando Paulo fala, por exemplo, fui arrebatado, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, ao terceiro céu. Isso já aconteceu comigo. O Senhor já me levou até a eternidade para me dar o privilégio de dizer para vocês, eu sou apóstolo, isso é um privilégio e uma responsabilidade. Resistimos o diabo, ele foge de nós. Aquele que quiser dar o braço para a mentira, corra em nome de Jesus. A paz do Senhor para quem quiser.